Olá pessoal, graças a Deus nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos Sinais do Fim. Vocês que estão acompanhando aí desde o primeiro estudo, nós já passamos pelo livro de Mateus, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses e agora nós estamos no livro de Daniel. Os dois últimos estudos eu dei para vocês o capítulo 7 do livro de Daniel e nós vamos continuar hoje falando sobre o tempo do fim. E eu queria que vocês abrissem então agora no livro de Daniel, capítulo 12, nós vamos ler aqui o que Daniel nos deixou. Os últimos tempos, as palavras seladas. Vamos lá? A partir do verso 1. Capítulo 12, verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve. Desde que houve nação até naquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Olha aí, que tremendo. E muitos do que dormem no pó da terra estarão, uns para a vida e outros para a vergonha eterna. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão uma para parte para outro e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei e eis que estavam outros dois, um dessa banda do rio, outro da outra banda do rio. E eu disse ao homem vestido de linho fino, que estava sobre as águas do rio, que tempo haverá até o fim de todas essas coisas? E o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda, ao céu jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, preste atenção, verso 7, depois de um tempo, metade de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas cumprirão. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, vá, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, aleluias, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderão, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e imposta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vá até o fim, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Meus amados, esse é o último capítulo do livro de Daniel. Os últimos capítulos do livro de Daniel são revelações dos últimos dias. E aqui esse anjo, vestido de linho fino, o Daniel fala, mas quando acontecerão todas essas coisas? E ele deixou bem claro aqui. Preste atenção no verso 7, ok? Eu queria que vocês lessem, grifassem e anotassem para vocês não terem dúvidas, porque está tudo na palavra. O Senhor nos deixou tudo claramente na palavra. Então, no verso 7, eu vi o homem vestido de linho fino que estava sobre as águas, e ele jurou e disse, por aquele que vive eternamente, por Deus, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo. Quem é o povo santo? Somos nós, a igreja do Senhor. Então, mais uma vez aqui na palavra, estudando a palavra, mostrando para vocês que nós como igreja ainda vamos estar aqui em uma parte da tribulação, em uma parte, como eu já falei em diversos estudos até aqui, nós não sabemos quanto tempo exatamente, mas nós vamos começar a ver tudo acontecendo e nós vamos estar aqui e quem sabe nós seremos perseguidos por um tempo, mas o Senhor, Ele é tão bondoso, tão misericordioso e Ele já nos falou que esses dias serão abreviados e Ele vai guardar a sua noiva, guardar a sua igreja e nos arrebatar para com Ele.
Mas aqui no livro de Daniel diz sobre dias. Vamos lá, no verso 11. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Eu estava vendo aqui sobre 1290 dias. Então eu fiz aqui as contas de 364 dias no ano, vezes 3 anos, deram 1092. Mais 182 dias, que é metade de um ano, né? Para dar os 3 anos e meio, vamos dizer, os 3 anos e meio dos 7 anos da tribulação. Então, 1092, que são 3 anos, mais 182, que é metade de um ano, então 3 anos e meio, deram 1274 dias. E aqui está relatando que haverá 1290 dias. Muitos estudiosos acreditam que aqui nesse livro de Daniel, onde nós tiramos os fundamentos, para dizer que realmente haverá os 3 anos e meio, né, um tempo, mais metade de um tempo, em que os santos ainda vão estar aqui, mas que tudo vai começar a acontecer como o Senhor já tem nos avisado e já temos estudado nesses todos os capítulos que nós estudamos até chegar aqui. Então aqui alguns teólogos pegam esses 1290 dias do livro de Daniel, contando como 3 anos e meio, para que tudo realmente comece a acontecer. E aí sim haverá o arrebatamento da igreja e a grande tribulação irá continuar até o final dos 7 anos. Então vocês sabem que existem vários segmentos. Algumas pessoas têm me perguntado, pastora, a senhora acredita que o arrebatamento vai ser antes, vai ser durante, vai ser depois da grande tribulação? Amados, os estudos que eu tenho feito com vocês na palavra são tão claros, não é? E eu já tenho explicado para vocês nos outros estudos, a partir do livro de Mateus 24, o qual o Senhor Jesus nos deixou ali o sermão profético dos últimos dias. Ele nos falou: esses dias serão tão terríveis. No verso 19, se eu não me engano, 24, 19. Esses dias serão tão terríveis, tão assoladores, que se esses dias o Senhor não abreviasse esses dias, nenhum sobreviveria. Não é? Então a gente sabe que nós vamos estar ainda vivendo uma parte desse processo aqui. Mas o Senhor é tão bondoso e Ele vai nos guardar debaixo das tuas asas. E a igreja vai estar guardada debaixo das asas do Senhor. Isso eu não tenho dúvidas. E eu quero que você tenha certeza, convicção, que nós vamos estar guardados pelo Senhor. Assim como toda a igreja primitiva, lá em Atos, assim como todos os apóstolos, todos os discípulos de Jesus estiveram guardados até aqui. Mas nós vamos sim vivenciar o início, quem sabe já estamos vivenciando aí o início do fim. Não é verdade? Muitos de nós, estudiosos, muitos pastores, muitos teólogos têm acreditado realmente que estamos começando o início do fim, que tudo isso que está acontecendo é um grande ensaio para o grande governo mundial que está já iniciando aí as suas jogadas políticas governamentais. Eu já falei aqui também que eu acredito plenamente que tudo isso que nós estamos vivendo é uma jogada política e é uma guerra biológica, e nós sabemos disso. Então nós já estamos começando a viver. Então vamos viver aí mais alguns anos, vivenciando tudo ainda o que vai acontecer. Mas aqui é tão claro, o Senhor nos guardará, né? E nos protegerá como sua igreja. Mas nós vamos ver muitas coisas, nós vamos discernir. Por isso que o Senhor tem nos chamado para o estudo da sua palavra. Por isso que o Senhor tem nos atentado, sim, voltem para a minha palavra. Porque está tudo aqui, amados. Eu quero lembrar a vocês hoje, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu já passei nesse capítulo com vocês, mas só completando um pouquinho do livro de Daniel, a partir do verso 1. Ora, irmãos, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. E aqui diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim como antes
se antes não venha a apostasia. Então eu já falei sobre isso com vocês. Um dos grandes sinais da volta do Senhor é a apostasia. E isso está acontecendo, a gente tem vivenciado dias de grande apostasia no mundo, nas nações. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E aqui fala claramente que o anticristo, que é o filho do pecado, vai se manifestar. E qual se opõe, se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, ok? De sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis que o detém para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já é mistério da injustiça, opera somente a um, agora resiste até ao meio, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aleluias! Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, prodígios de mentiras e com todo o engano da injustiça, com o que parecem, porque não receberam o amor da verdade para que se salvassem. E por isso Deus lhe enviará a operação de erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para que a salvação em santificação do Espírito e a fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes. Olha aí, que tremenda essa palavra. O Senhor mais uma vez nos fortalecendo aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 18, verso 19. Então, irmãos, estáis firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu como eterna consolação e boa esperança. Verso 17, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e boa obra. Então aqui a partir do verso 15, desculpa, o Senhor começa a nos dar essa esperança, essa força, que Ele vai estar conosco até o dia do fim, né? Nós que somos escolhidos do Senhor, nós que somos a igreja do Senhor, nós vamos ver tudo começando a acontecer, vamos vivenciar grande parte deste tempo que já está se iniciando aí, já está, o governo mundial já está dominando, né? Manipulando decisões, leis, manipulando tantas coisas. Nós estamos debaixo de um lockdown que está sendo manipulado por este governo já. Então nós já estamos começando a vivenciar esse tempo do fim, mas nós aqui recebemos essa palavra de conforto do Senhor, estáis firmes, porque vocês serão inabaláveis. Sabe o que eu acredito, irmãos? A igreja, a verdadeira igreja de Jesus, a noiva que está sendo preparada por Ele, que está santificando, purificando, a igreja que vai orar sem cessar, a igreja que está orando sem cessar, adorando sem cessar, ela está sendo fortalecida pelo Senhor. Nós estamos sendo fortalecidos por Ele para passarmos por todos os processos que nós vamos passar daqui para frente, biblicamente, que precisam acontecer para que o nosso noivo volte. E o nosso desejo como noiva, e o nosso desejo como igreja é que tudo aconteça, que todos os sinais do tempo do fim venham realmente acontecer, para que o nosso noivo venha nos buscar a sua noiva amada, buscar a sua igreja que está sendo preparada, que está sendo despertada nesses dias. Amém? Vamos continuar os estudos do tempo do fim. Aguarde o próximo estudo agora no livro de Apocalipse. Olha que tremendo. Vamos iniciar